Bem-vindos à segunda parte do vídeo Brasil Travado. Não deixem de colaborar com este canal. Então, vamos ver o restante desta reflexão. Rompendo o ciclo de desconstrução. Conscientização. É fundamental que a população brasileira compreenda as raízes e os mecanismos de desconstrução do país para se mobilizar em busca de mudança. Mobilização social. A participação popular em movimentos sociais e políticos é essencial para iniciar reformas estruturais que promovam o desenvolvimento justo e sustentável do Brasil. Fortalecimento da democracia. A defesa das instituições democráticas e o combate à corrupção são pilares para construir um país mais justo e próspero. O desenvolvimento do Brasil não é um destino, mas sim uma conquista a ser alcançada através da luta consciente e organizada da sociedade brasileira. Romper com a estrutura perversa da desconstrução exige um compromisso com a justiça social, a soberania nacional e a construção de um futuro mais promissor para todos. A história do Brasil é marcada por lutas e conquistas. O povo brasileiro tem capacidade de superar os desafios e construir um país próspero e justo. O futuro do Brasil está em nossas mãos. É hora de agir para romper com o ciclo de desconstrução e construir um país que atenda aos anseios de sua população. Este texto é apenas um ponto de partida para a reflexão sobre o tema. É importante buscar outras fontes de informação e diferentes perspectivas para aprofundar seu conhecimento. A luta pelo desenvolvimento do Brasil é um processo contínuo que exige o engajamento de todos os cidadãos. Participe de debates, mobilize-se em sua comunidade e cobre seus representantes políticos. O Brasil, desde sua formação, carrega as marcas de uma estrutura perversa que impede seu pleno desenvolvimento. Essa estrutura, enraizada em um legado histórico de interferência externa e subjugação interna, se manifesta em diversas formas. Exploração colonial. Saque de recursos. Desde o período colonial, o Brasil foi alvo de exploração por potências europeias. Pau-brasil, ouro, café e outros recursos foram extraídos em benefício de outros países, enquanto a população brasileira vivia na miséria. Dependência econômica. A colonização portuguesa criou um sistema de dependência econômica que se mantém até hoje. O Brasil exporta produtos primários e importa produtos industrializados, com baixo valor agregado. Desigualdade social. A exploração colonial gerou uma profunda desigualdade social no Brasil. Uma pequena elite detém a maior parte da riqueza, enquanto a maioria da população vive na pobreza. Intervencionismo estrangeiro. Interferência política. Ao longo de sua história, o Brasil foi alvo de intervenções políticas por parte de países estrangeiros. Os Estados Unidos, por exemplo, apoiaram ditaduras militares no Brasil durante a Guerra Fria. Exploração militar. O Brasil foi utilizado como base militar por países estrangeiros durante a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria. Controle da mídia. A mídia brasileira é controlada por grandes grupos internacionais, que muitas vezes promovem agendas estrangeiras em detrimento dos interesses nacionais. Subjugação interna. Elitas parasitas. Uma elite brasileira, formada por latifundiários, banqueiros e políticos corruptos, se beneficia da exploração do país. Essa elite se apropria da riqueza nacional e impede o desenvolvimento social e econômico do Brasil. Racismo e colonialismo interno. O Brasil é um país marcado pelo racismo e pelo colonialismo interno. A população negra e indígena ainda sofre com a discriminação e a falta de oportunidades. Desigualdade regional. O Brasil é um país com grandes disparidades regionais. As regiões sul e sudeste são mais desenvolvidas, enquanto as regiões norte e nordeste são mais pobres. A estrutura perversa da desconstrução do Brasil é um legado histórico de interferência externa e subjugação interna. Essa estrutura impede o desenvolvimento do país e gera pobreza, desigualdade e sofrimento para a população brasileira. Para superar essa estrutura, é necessário lutar contra a exploração colonial e o intervencionismo estrangeiro. O Brasil precisa defender sua soberania e seus recursos naturais.
combater as elites parasitas e a subjugação interna, é necessário construir um país mais justo e igualitário, onde todos os brasileiros tenham oportunidades. Promover o desenvolvimento social e econômico. O Brasil precisa investir em educação, saúde, ciência e tecnologia para garantir o bem-estar da sua população. Somente com a superação dessa estrutura perversa o Brasil poderá alcançar seu pleno potencial e se tornar um país verdadeiramente desenvolvido e justo. A Sebrasp recebeu US$1 milhão da Fundação Rockefeller em 1969. A doação tinha como objetivo financiar pesquisas e projetos na área de saúde pública, contribuindo para o desenvolvimento e avanço nesse campo. O significado de Sebrasp, fundada por Fernando Henrique Cardoso, remete à instituição Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos. Esta organização é conhecida por realizar concursos públicos e processos seletivos em diversas áreas. Fernando Henrique Cardoso não fundou o Sebrasp, mas é mencionado em documentos relacionados à instituição. A influência de atores poderosos no desenvolvimento do Brasil, entrelaçando história e política. O desenvolvimento do Brasil, desde a sua formação, está intrinsecamente ligado à influência de grupos poderosos, tanto nacionais quanto internacionais. Entre eles, podemos destacar grandes corporações, como a BlackRock, é uma empresa multinacional de investimentos com sede na cidade de Nova York, Estados Unidos, e o Itaú. A palavra Itaú vem do tupi-guarani e significa pedra preta. Famílias tradicionais, como os Moreira Salles, Setúbal e Mesquita. Organizações filantrópicas, como a Fundação Rockefeller. Figuras políticas, como Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva. Influência de atores poderosos. Grandes corporações. BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo, com investimentos em diversos setores da economia brasileira, como mineração, energia e agronegócio. Sua influência se dá através do poder de investimento e da participação em decisões estratégicas de empresas. Itaú, um dos maiores bancos privados do Brasil, com forte atuação no mercado financeiro e de crédito. Sua influência se dá através do financiamento de empresas e projetos e da definição de políticas de crédito. Famílias tradicionais. Moreira Salles, família com forte atuação no setor industrial, bancário e de mídia. Sua influência se dá através da participação em conselhos de administração de grandes empresas e da doação de recursos para instituições culturais e sociais. Setúbal, família com forte atuação no setor bancário e de seguros. Sua influência se dá através da participação em conselhos de administração de grandes empresas e da doação de recursos para instituições de ensino e pesquisa. Mesquita, família com forte atuação no setor de comunicação. Sua influência se dá através da propriedade de grandes veículos de mídia, como o jornal O Estado de São Paulo e a revista Veja. Safra. A família Safra é uma das mais influentes e poderosas do Brasil, com forte presença no setor financeiro e em outras áreas da economia. Sua influência é significativa, mas também gera controvérsias. Marinho. A família Marinho é um dos clãs mais influentes do Brasil, com forte presença na mídia e em outros setores da economia. Sua influência é significativa, mas também gera debates e controvérsias sobre o papel da mídia, a concentração de poder e o uso da influência. Organizações filantrópicas. Fundação Rockefeller, atuante no Brasil desde a década de 1910, com foco em áreas como saúde, educação e agricultura. Sua influência se dá através do financiamento de pesquisas, projetos e programas sociais. Diversas fundações internacionais atuam no Brasil e influenciam as atividades políticas, econômicas e culturais do país. Algumas das mais influentes são: fundações com foco em desenvolvimento e filantropia. Fundação Bill e Melinda Gates, atua desde 2000, com foco em saúde, educação e desenvolvimento rural. Fundação Ford, presente no Brasil desde 1952, com foco em democracia, direitos humanos e justiça social.
Fundação Kellogg atua desde 1962, com foco em agricultura, desenvolvimento rural e políticas públicas. Open Society Foundations, fundada por George Soros, atua desde 1988, com foco em democracia, direitos humanos e justiça social. Fundações com foco em pesquisa e educação. Fundação Alexander von Humboldt atua desde 1972, promovendo a cooperação científica entre Brasil e Alemanha. Fundação Rockefeller, presente no Brasil desde 1943, com foco em pesquisa científica e educação. Fundação Konrad Adenauer, fundada pelo Partido Democrata Cristão da Alemanha, atua desde 1962, com foco em democracia e desenvolvimento político. Outras fundações. Fundação British Council, promove o intercâmbio cultural entre Brasil e Reino Unido. Fundação Nippon Foundation, promove o intercâmbio cultural entre Brasil e Japão. Influência das fundações. As fundações internacionais influenciam as atividades políticas, econômicas e culturais no Brasil de diversas maneiras. Financiamento de projetos. As fundações financiam projetos de organizações da sociedade civil, universidades e governos. Promoção de debates. As fundações promovem debates e eventos sobre temas relevantes para o desenvolvimento do país. Intercâmbio de conhecimento. As fundações facilitam o intercâmbio de conhecimento entre o Brasil e outros países. Controversias. A atuação das fundações internacionais no Brasil também gera algumas controvérsias. Interferência estrangeira. Críticos argumentam que as fundações internacionais podem interferir nas políticas públicas e na agenda social do país. Falta de transparência. Há questionamentos sobre a transparência das atividades das fundações internacionais. As fundações internacionais são importantes agentes de desenvolvimento no Brasil, mas é importante acompanhar e debater sua atuação para garantir que ela seja transparente e esteja alinhada com os interesses do país. Esta lista não é exaustiva e existem outras fundações internacionais que atuam no Brasil. A influência das fundações internacionais varia de acordo com seus objetivos, áreas de atuação e recursos disponíveis. Figuras políticas. Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente do Brasil, de 1995 a 2002, implementou políticas neoliberais que impactaram o país até os dias de hoje. Sua ligação com a Fundação Rockefeller se deu através do financiamento de seus estudos e pesquisas. Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente do Brasil, de 2003 a 2010, durante seu governo, assinou um acordo com os Estados Unidos na década de 1980, que, segundo alguns analistas, teria condicionado o apoio do governo americano ao PT em troca de reformas econômicas. O acordo de Lula e suas consequências. Em 1987, Lula, então líder do PT, assinou um acordo com o Partido Democrata Americano, PD, em Washington, D.C. O acordo, que gerou controvérsias, teria condicionado o apoio do governo americano ao PT em troca de reformas neoliberais, como a abertura comercial e a privatização de empresas estatais. As consequências desse acordo são debatidas até hoje. Alguns argumentam que as reformas neoliberais implementadas por Fernando Henrique Cardoso e posteriormente por Lula foram essenciais para a estabilização da economia brasileira. Outros argumentam que essas reformas aprofundaram a desigualdade social e a dependência do Brasil ao capital estrangeiro. A influência de grandes corporações, famílias tradicionais, organizações filantrópicas e figuras políticas é um fator determinante no desenvolvimento do Brasil. É importante compreender como esses diferentes grupos interagem entre si e como suas decisões impactam o país, tanto no presente quanto no futuro. Não dá para desconectar o que acontece no Brasil de hoje, sem considerar a influência profunda e histórica de organizações internacionais que se arrastam desde 1822 e que têm representantes de famílias poderosas que dominam todas as ações políticas, econômicas, culturais, midiáticas e sociológicas influenciando o destino da nossa nação, o Brasil.
É importante salientar que a influência de diferentes grupos no desenvolvimento do Brasil é um tema complexo e multifacetado, com diversas nuances e pontos de vista. A análise apresentada neste vídeo busca oferecer uma visão geral do assunto, mas não esgota todas as suas implicações.